O problema no trabalho não é o parceiro não é o problema, mas o seu medo de falar o que você sente com o parceiro. Aí que entra a inteligência emocional, relacional e a habilidade de falar as coisas com as melhores palavras, né? Eu acho muito isso nas empresas e ouço também em consultório, né? De que o mundo está sendo injusto com a pessoa. Mas aí você começa a fazer um levantamento com ela, junto com ela, e a pessoa começa a perceber que a vida deu oportunidades, foi ela que recuou diante das oportunidades por medo. Às vezes é uma voz de autossabotagem, né? Uma coisa que você começa a pensar, eu não vou dar conta, né? E eu começo a agir com medo, eu começo a recuar. E a partir do momento que você começa todo dia a fazer esse exercício de anotar onde faltou coragem, você vai ficar mais confiante e honesto com você mesmo, de que você realmente faltou coragem, você se identificar, você não culpabilizar o outro pelo teu fracasso, pela tua falta de coragem, né? Como ter inteligência emocional na liderança? Por que será que você, às vezes, como líder, se é o seu caso, claro, você explode com as pessoas que você deveria acolher e fica calado com aquelas que não te respeitam? Por que será que muitas vezes nós explodimos em momentos de tensão? Por que será que às vezes falta inteligência emocional para líderes? Esse é o nosso tema de hoje, líder. Eu estou aqui, é uma honra receber o meu amigo de trabalho, meu parceiro, companheiro de trabalho, Wagner Coutinho, psicólogo, clínico e educacional. E hoje o Wagner vai discutir um pouco desse tema junto com a gente. Fica aqui comigo, líder, que você não tem nada a perder, a não ser entender como ter mais inteligência emocional para líderes. Olá, Wagner, seja muito bem-vindo aí ao nosso podcast aqui no Leaderflixcast. Saiba que é uma honra muito grande ter você aqui com a gente para trazer um pouco da sua sabedoria, do seu conhecimento, para ajudar essa nossa galera aí que está na liderança, passando diversos desafios aí, principalmente em como ter inteligência emocional para líderes. Seja bem-vindo, Wagner. Eu agradeço o convite, Diogo, é um prazer falar com você. E bora lá, vamos começar esse assunto que é importantíssimo nos dias atuais hoje. Show de bola. Wagner, antes da gente começar aqui, Wagner, por favor, líder, se você está escutando esse podcast, já compartilha com todo mundo, manda aí para o seu time, para a sua equipe. Um líder sempre é um desenvolvedor de pessoas, eu sempre repito isso aqui. Se você ainda não segue ou não é inscrito aqui no nosso podcast, lá em cima no botão seguir, é um botão verdinho, aperta o seguir, ativa o sininho, ou se você estiver no YouTube, inscreva-se e compartilha com a galera, porque sempre é bom saber sobre esse tema. E se você não segue a gente ainda lá no Instagram, nós estamos como @leaderflix.oficial. Segue lá para você acompanhar algumas dicas, alguns hackzinhos que a gente manda lá. É importante para você acompanhar na sua jornada. Como é que o pessoal te acha nas redes sociais, Wagner? É Wagner Coutinho _PSI. Lá no Instagram, Wagner, é isso? Instagram, isso. Então, galera, segue o Wagner lá também, que eu tenho certeza que você vai receber bastante dicas lá. Wagner, a gente tem um grande desafio hoje no nosso mundo de forma geral, mas o contexto organizacional a gente tem percebido que tem ficado cada vez pior, né? Nós temos a honra de trabalhar juntos em um mesmo projeto, e uma das palestras que eu acompanhei com você, você falou bastante sobre o burnout dentro das empresas, não é? Então, o que está acontecendo hoje com a galera, Wagner? Por que é tão difícil, nos momentos atuais, a gente manter a nossa sanidade, vamos chamar assim, né? O nosso controle emocional diante de tantas pressões, de tantos desafios que a gente observa no mundo? Olha, Diogo, primeiro, para a gente começar, eu gostaria de definir, assim, o que é inteligência emocional, Boa, tá? Quero excelente. fazer uma definição disso, porque as pessoas, elas têm o senso comum, né? E é bom a gente trabalhar essa coisa de compreender a fundo o que é inteligência. Vai ser uma simples exposição e a gente pode aprofundar e a gente vai entender isso no decorrer do podcast, né?
Inteligência emocional, na verdade, é a habilidade de perceber, compreender e gerenciar as nossas emoções, tanto as nossas quanto as das pessoas que estão ao nosso redor. E essa habilidade, é aquilo que você já tinha começado, fez a entrada aí do nosso podcast, ela impacta diretamente na forma de comunicar, de tomar decisões, de construir relação, né? E eu acredito muito que a inteligência emocional, ela tem alguns pilares, né? E o primeiro pilar que a gente acabou de falar é o autoconhecimento emocional. É a gente saber o que a gente está sentindo e por que que a gente está sentindo. O líder que não se conhece, ele reage meio que no automático. É aquilo que eu falei na última palestra que você assistiu, né? A gente reage muito de acordo com as coisas que... O nosso histórico de vida. De acordo com as coisas que foram feitas com a gente vai dando significado, e a partir daquele significado a gente vai criando um mundo em volta da gente e a gente começa a reagir a partir disso, desse mundo que foi criado. Os significados que a gente vai tecendo em volta da gente, né? E na verdade, se a gente começa a agir assim, a gente acaba, às vezes, tratando a equipe de forma inadequada, a gente se sente frustrado, e a gente acaba se sentindo frustrado com algo que é pessoal, né? Quando a gente está, por exemplo, pegar um exemplo prático, né, para a gente tentar entender. A gente percebe impaciência de um líder com um grupo, na verdade, por trás disso pode estar uma ansiedade por ele não ter clareza da função dele e do próprio planejamento. Consegue compreender isso? Eu acho que vai ficando claro isso, né? Dá para ficar claro, né? Quando a gente fala desses pilares, né, a gente tem que pensar assim, vamos citar os 5 primeiro, para depois eu falei do autoconhecimento emocional, do conhecimento de si, né? Uhum. Mas a gente pode falar do autocontrole emocional, que foi agora que eu falei, da motivação, da empatia e das habilidades sociais, né? Então, bora lá. O autocontrole emocional. Todo mundo confunde autocontrole emocional, Diogo, com aquela coisa do eu vou engolir sapo, sabe? Uhum. Eu vou reprimir as minhas emoções. E, na verdade, a gente tem que desenvolver a melhor forma de responder às nossas emoções, certo? Vamos pegar um exemplo aqui, né? Ontem eu tive uma reunião com uma equipe de liderança de uma empresa, né? E foi um dos exemplos que a gente usou, né? Diante de um erro da equipe, a gente vê muitos líderes gritando, né? Agindo de forma inadequada, respondendo de forma inadequada. Em vez de gritar, né? Quando a gente tem controle emocional, a gente respira, entende um contexto que está acontecendo, o que aconteceu em torno daquele erro, e a gente dá um feedback firme, mas construtivo, né? Então, assim, alguém comete um erro, a tendência normal que a gente tem percebido na liderança, que foi uma das coisas que eu pontuei, é que você responde, você nem ouve o que aconteceu e você já tem uma resposta não construtiva para aquele subordinado teu, e isso causa um maior problema e você não consegue agregar nada e nem fazer com que esse funcionário cresça e compreenda, né? Uma outra coisa que, sim, terceiro ponto, motivação. O que move um líder, além do salário ou da meta, né? Líderes emocionalmente inteligentes, eles se mantêm motivados, mesmo nas dificuldades, né? Porque eles têm propósito. E é isso que contagia a equipe. Porque o líder não pode ser movido pelo salário ou só pela meta. Ele tem que ter propósito. E o propósito dele tem que estar claro para a equipe. E isso tem que contagiar a equipe, né? Quando eu falei lá, né, o quarto ponto, que é a empatia, quando eu falei do autocontrole, de como você vai abordar, né, a empatia, eu costumo dizer que a empatia não é... Empatia é senso comum, vamos pensar na empatia senso comum. Quando a gente fala em empatia senso comum, pessoas falam se colocar no lugar do outro. Eu não acredito que ninguém consiga se colocar no lugar do outro.
Mesmo porque o histórico de vida do Wagner é diferente do histórico de vida do Diogo. Então você vai reagir às coisas, ao mundo, às coisas que estão acontecendo à sua volta, diferente de mim. Porque o teu histórico de vida, aquela teia de significados que o ser humano tece em volta dele a partir das coisas que vão acontecendo, elas vão ser diferentes, né? Por causa da história de vida da gente, né? Psicologia, a gente acredita muito que a gente é resultado. A gente é resultado de um fator genético e de um fator ambiental. O meu fator genético é diferente do Diogo. E também o ambiental é diferente. Então, empatia, na verdade, não é se colocar no lugar do outro. Empatia é aceitar o que o outro está sentindo. Um bom líder, ele percebe que quando alguém está calado demais, irritado demais, desanimado, e se aproxima sem esse julgamento, né? Porque quando a gente se aproxima de um liderado com julgamento, a gente, na verdade, também está fazendo uma confissão, né? Porque eu sempre falo que todo julgamento está recarregado de uma confissão, porque a gente julga as pessoas a partir da nossa experiência pessoal. E se eu estou julgando a partir da minha experiência pessoal, eu estou fazendo uma confissão. Você consegue compreender até aqui, Diogo? Perfeito, perfeito, Wagner. Perfeito? Essa questão do julgamento, você vai falando e eu vou associando aqui com as coisas que eu passo no dia a dia. É muito comum, né, cara? Muitas vezes a gente não aceitar a pessoa do jeito que ela é. Ou eu julgo a pessoa, como você disse, através de uma percepção que eu tenho de vida, não é, Wagner? Vinha de mundo De meu. mundo, exato. De mundo meu, né? Nós trabalhamos, dividimos um dia da semana lá a mesma empresa, 2 dias da semana a mesma empresa, né? E vivemos na mesma empresa, mas eu tenho certeza que se a gente for conversar a fundo da nossa percepção das pessoas que estão à nossa volta, a gente vai ter uma percepção diferente. Por quê? Porque é aquilo que eu sempre falo, nós somos seres carregados de significados. E os significados estão ligados à minha genética e ao meu ambiente que eu cresci, entende? Perfeito, O perfeito. ambiente da minha formação emocional, que é a primeira infância, né? Então, assim, a gente está sempre carregando significados, né? Como eu disse na palestra, né? É pena que nesse momento eu não tenho a imagem para mostrar, para compartilhar aqui, né? Surgiu daqui agora, eu não tenho mais imagem. É só imaginar alguém que está sendo enrolado numa teia de aranha, né? E a partir dos significados que você vai fazendo em volta de você, ele pode te proteger, os significados que você cria, ou ele pode te consumir, né? Então, a partir de tudo que acontece na minha vida, eu tento dar um sentido para aquilo e um sentido de forma positiva, né? E se eu dou um sentido positivo, eu cresço, né? Eu me desenvolvo e eu aprendo, né? E se eu dou um sentido negativo, e eu fico só no negativo, isso gera mágoa, gera ressentimento. Isso só traz problema para a gente trabalhar, ter que trabalhar mais tarde lá, na nossa vida, né, no futuro, né? Vamos falar da quinta aqui, né? Ô, Diogo, você pode me interromper, tá? Não, fica Por tranquilo, favor, Wagner. fica Fica à vontade, tranquilo que eu tá? tô fazendo minhas anotações aqui enquanto você fala. O quinto é habilidades sociais, né? Que é a inteligência emocional se transformando em ação. É saber resolver conflito, né? É influenciar. O líder precisa saber resolver conflito. O líder precisa saber influenciar a equipe. Ele precisa saber negociar com a equipe, né? Dar e receber feedback. E uma das reuniões ontem também, a gente falou sobre isso, do feedback. A gente precisa, empresas ainda não têm cultura de feedback. Exato. E se tem um feedback, não é um feedback feito da maneira correta. Outro dia, dessa mesma empresa, eu dei uma palestra para funcionários, né? Eu falei, quando a gente recebe um feedback, a gente não devolve esse feedback imediatamente. A gente olha, ouve, anota, ou escuta ativa, né? Eu estou escutando ativa. Eu ouço sem interromper, depois eu repito as anotações que eu fiz daquele feedback, e isso mostra respeito e fortalece a relação que eu tenho com o meu líder ou com o meu subordinado, né? Se eu estou recebendo o feedback do meu subordinado, e eu falo que vou refletir, e depois de um tempo, de 2, 3 dias, uma semana, eu vou lá e dou o retorno desse feedback, né? Essa é a postura adequada, na minha visão, de que ninguém tem que responder imediatamente ao feedback. Eu tenho que refletir.
porque senão eu estou sendo só reativo, né? E liderança, acima de tudo, é a relação. E essa relação exige essa habilidade social. Quando eu penso assim, toda vez que eu penso, né, sobre essas habilidades sociais, e para o líder se desenvolver, né, pode surgir a pergunta, né, é, então a habilidade e a inteligência emocional, ela é treinável? É sim, eu acho que ela é muito treinável, né? É você fazer check-ins emocionais, né? De você se perguntar o que eu estou sentindo agora, nomear o sentimento que você está tendo diante de uma dificuldade. Porque o líder, ele vive desafios, né? Ele vive sofrendo desafios, né? É desafio dos liderados, é desafio dos superiores, né? Eu Uhum. estou sempre recebendo desafios. E eu tenho que, de vez em quando, fazer o check-in. De nomear. Eu gosto de nomear. Quando eu atendo um paciente, ou quando eu atendo uma demanda numa empresa, eu pergunto, o que você está sentindo em relação a essa demanda, ou o que você está sentindo com o que fizeram com você? Né? E às vezes a pessoa não sabe explicar, então eu peço para ela, a gente tem que começar a dar nome para as coisas que a gente está sentindo. E isso eu chamo de check-in emocional, né? Uma outra estratégia é, é isso que eu falei anterior, né? Eu acho que já completa anterior, dessa coisa do feedback, né? É respirar. Parece simples, né? Mas é muito poderoso. De que você respire, de que você dê uma pausa antes de responder, né? Eu costumo dizer que são 15 segundos, né? Se a gente parar o nosso relógio aqui agora, no nosso podcast aqui, Uhum. e a gente falar assim, ó, vamos ficar em silêncio 15 segundos. 15 segundos parece uma eternidade quando você começa a olhar para o relógio. E você vai perceber que, às vezes, em menos de 15 segundos você consegue. Quando você precisa de dar uma resposta imediata, 15 segundos para pensar, você vai responder de forma adequada, da melhor maneira, usar as melhores palavras. Eu sendo líder ou eu sendo subordinado, eu preciso fazer essa respiração. E eu também vou repetir algo que eu já falei lá no início do feedback: praticar a escuta ativa. A gente, quando está recebendo ou quando está dando feedback, quando a gente está recebendo feedback, a gente tem que ouvir sem interromper. A gente, no final, ser respeitoso e anotar todo aquele feedback que a pessoa está dando. Se ele está dando um feedback, ele não vai entregar algo para depois você entender o que ele escreveu ou o que ele falou, você anotar, né? Repete depois, foi isso mesmo que eu compreendi, eu fiz algumas anotações, é isso mesmo, é isso que você pensou em falar, é esse o feedback, eu entendi o feedback que você me deu, porque também, na nossa palestra eu também falei sobre isso, né? Você sabe o que você está falando, mas você nunca sabe o que o outro está ouvindo, né? Às vezes você está falando borboletas e está chegando morcegos lá no ouvido do outro, né? Então, assim, a gente tem que praticar essa escutativa de ouvir. Eu vou anotar o que você está me dizendo e depois eu vou explicar. Olha, o que eu entendi do seu feedback foi isso, 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 isso. Compreendi corretamente esse feedback, né? E dentro do feedback, a gente tem que dar esse feedback com empatia, né? Eu já presenciei isso, né? De líderes que chegar numa pessoa e falar que ela é desorganizada, né? Hum. E se a gente trocar as palavras, se a gente trocar algumas palavras, né? Em vez de chamar você é um desorganizado, a gente fala, ó, percebi que você atrasou a entrega da tarefa, do relatório. Como eu posso te ajudar para melhorar esse processo? Você disse para a pessoa a mesma coisa, que ele não estava entregando, que ele era desorganizado, mas disse de uma forma diferente. Né? É aquela comunicação não violenta, né? Que também está faltando as pessoas aprenderem isso, né? Desenvolverem isso, né? E um outro ponto também é a gente fazer uma busca constante de autoconhecimento. Liderança precisa de autoconhecimento. Liderança precisa de terapia. Liderança precisa de supervisão. Liderança precisa de leitura, né? Leitura. É reunir os grupos de liderança, como eu fiz ontem na empresa, e eles discutirem os pontos que eles enxergam entre eles, e eles falarem sobre as dificuldades, como eles agiram diante de desafios, né? Tudo isso fortalece a nossa consciência emocional, né?
Mas eu tenho uma dica aí, né? Eu tenho uma dica que é uma coisa muito legal da gente fazer, né? Opa. Vamos falar um pouquinho de filosofia para a gente tentar compreender o que eu estou querendo dizer aqui, né? Uhum. E tudo isso que eu estou falando é para a gente tentar desenvolver a inteligência emocional relacional, porque uma está ligada com a outra, né? Uma está ligada. A gente tem um filósofo que eles chamam de Zenão, de Zenon, né? Na verdade, eu não sei qual é o nome correto dele, e eu acho que a maioria inclusive professores de filosofia, cada um fala de um jeito, né? Zenão, Zenon, né? Uhum. Zenon era um comerciante, na verdade, né? E, e ele fez um empreendimento, né? Ele era um empreendedor, né? Na época dele lá, e ele percebeu que no mercado faltava tinta roxa, que era uma tinta, na época lá, que era um artigo de luxo, né? E a alta sociedade usava aquilo para atingir os tecidos e as roupas lá, fazer as roupas, né? E ele pegou tudo que ele tinha e ele empreendeu lá e foi buscar essa tinta roxa lá. E acredito que, não sei se eu me engano agora, mas foi em Atenas. Só que no caminho que ele percorreu, ele sofreu um naufrágio, ele Hum. perdeu tudo que ele tinha, né? E isso acontece muito às vezes, né? Quando a gente está ocupando um cargo de liderança, né? A gente perde o norte, às vezes a gente perde o que eu vou fazer agora diante de um desafio. E ele praticou algo parecido com o que a gente estava falando ali, né? Ele foi lá e viu esses pontos que a gente acabou de falar. E ele falou: como reagir a isso? Eu vou procurar conselhos, eu vou procurar filósofos, eu vou procurar leituras, eu vou procurar refletir sobre o que eu fiz, né? E porque a primeira coisa que quando você tem um desafio na vida real, que vem é o quê? Fica com medo, no caso dele, né? Na época, né, ele ficou com medo das Uhum. dívidas, ele ficou com medo das perdas, né? Dos problemas que ele ia causar de relacionamento, né? E ele procurou ajuda. E ele desenvolveu uma, uma teoria lá, uma ideia que ele chamou de 4 virtudes cardeais. Opa. 4 Quatro virtudes virtudes cardeais? cardeais, né? E as 4 virtudes cardeais consistiam em o quê? Todo dia, no final do dia, e é um exercício legal para a liderança, né? A liderança pegar 4 coisas e analisar. 3, ele analisa de forma negativa. E ele vai pensar assim: em que momento do dia me faltou essa virtude? Negativa nesse sentido, dele pensar em que momento do dia me faltou essa virtude. E uma última virtude, a 4ª virtude, ele vai sempre pensar da maneira positiva. O que eu fiz para desenvolver essa virtude? Certo? Boa. A primeira virtude que Zenon pensou na época foi na coragem, porque ele tinha sofrido aquela perda e ele pensou na coragem, né? E todo dia ele começou a notar onde faltou coragem. Onde faltou coragem no dia dele, nas atitudes dele, na fala dele, nos problemas que ele tinha enfrentado aquele dia. E, e a partir daí eu começo a pensar, né? Às vezes o problema não é o seu trabalho, mas a sua falta de coragem de expor as suas ideias do seu trabalho, de expor seus pontos de vista, né? O problema no trabalho não é o parceiro não é o problema, mas o seu medo de falar o que você sente com o parceiro. Aí que entra a inteligência emocional, relacional e a habilidade de falar as coisas com as melhores palavras, né? O mundo não é injusto, é você que se recua diante das oportunidades, né? Eu sempre não, né? Eu aprendi isso com um amigo do meu filho, um senhor, e ele já é falecido. Ele trabalhou com meu filho um período e ele falava assim, né? A oportunidade, ela é careca e ela não tem nem orelha para você segurar. Você tem que abraçar quando ela passa, né? Então, assim, as pessoas consideram muito que o mundo é injusto, né? E a gente ouve sempre, ouço muito isso nas empresas e ouço também em consultório, né? De que o mundo está sendo injusto com a pessoa. Mas aí você começa a fazer um levantamento com ela, junto com ela, e a pessoa começa a perceber que a vida deu oportunidades, foi ela que recuou diante das oportunidades por medo. E quando a gente chega no final do dia, que a gente vai falar sobre a nossa coragem, a gente começa a identificar esses momentos, né?
Às vezes é uma voz de autossabotagem, né? Uma coisa que você começa a pensar: "Eu não vou dar conta", né? E eu começo a agir com medo, eu começo a recuar. E a partir do momento que você começa todo dia a fazer esse exercício de anotar onde faltou coragem, você vai ficar mais confiante e honesto com você mesmo, de que você realmente faltou coragem, você se identificar, você não culpabilizar o outro pelo teu fracasso, pela tua falta de coragem, né? Segunda, justiça. A virtude da justiça, quando eu penso, né? Vamos pensar alguma coisa, justiça, né? De que o cara tem, no final do dia, também anotar onde ele foi injusto. Na verdade, todo mundo comete um pouco de injustiça e pode cometer um pouco de injustiça. No caso de uma resposta inadequada, às vezes porque eu estou estressado, porque eu fiz um julgamento precoce, porque eu não pensei, eu não refleti, eu não fiz os 15 segundos de pensar antes de responder, ou simplesmente eu agi sem pensar realmente. Falar de forma rápida, ríspida, né, que a gente percebe muito nas empresas, assim, quando a gente está trabalhando, né, às vezes a gente desconta uma frustração nossa nas pessoas, isso pode ser dentro da empresa, ou pode ser até na nossa própria família, num filho, numa esposa, né. A gente julga as pessoas sem conhecer a história dela, sem conhecer o que está por trás daquele comportamento dela ali, né. Então a gente ouvir a pessoa com empatia, ouvir essa escuta ativa, de prestar atenção, de estar inteiro ali, né, no momento de estar escutando. E tem a terceira virtude. A terceira virtude, eu vou usar uma palavra aí que muita pouca gente vai entender, mas eu acho que é fácil de traduzir, a temperança, né. É a gente anotar os momentos em que a gente perdeu o autocontrole. Então eu já traduzi, né, temperança é autocontrole. Onde eu perdi meu autocontrole, onde eu deixei os meus desejos, os meus prazeres governarem a minha vida, né. E às vezes o prazer é de responder de forma inadequada, eu preciso dar uma resposta, né, eu preciso me vingar, ou eu preciso, dar o troco, né, o famoso dar o troco, né. Ou algo até pessoal mesmo, né, eu prometi que ir na academia e não fui, porque eu cedi ao prazer de ficar no Netflix, na tela. Eu prometi de ler um livro e não li, né. Eu prometi que ia acordar cedo e não acordei para chegar antes do trabalho e preparar alguma coisa para o dia, né. Decidi beber, coisa que eu não ia fazer, eu falei que não ia beber mais, né. Então, assim, a gente anota pensando o que faltou de coragem, o que faltou de justiça e o que faltou de temperança, autocontrole, Uhum. certo? E esse exercício que a gente fizer, ele vai mostrar padrões em que a gente está se sabotando, de autossabotagem. Que coragem não é ausência de medo. Coragem é, apesar de ter medo, eu agir, eu enfrentar os problemas que estão chegando até mim, né? E a quarta virtude que Zenão, ou Zenon, né, ele, Uhum. ele pensou como é que ele teria que agir para voltar à vida dele, foi a sabedoria, né? Ele, ele anotava no final do dia tudo que ele aprendeu de útil naquele dia. E quando você faz isso, você sai da inutilidade, né, de fazer coisas que não estão te gerando sabedoria, não estão te gerando conhecimento, né. E essa virtude é a mais importante, né. Lembra que eu falei na palestra, né, olhar para os erros que eu cometi, às vezes o erro de falta de Uhum. coragem, o erro de falta de justiça, o erro de falta de autocontrole ou temperança, e eu tentar tirar uma lição boa e dar um significado bom para aquilo que aconteceu no meu dia, que eu tive responsabilidade, ou até o que alguém fez comigo, né. O que eu vou fazer com o que fizeram comigo? Essa é a grande pergunta, né. O que eu vou fazer com o que eu fiz comigo também? Eu vou ficar sofrendo, vou ficar magoado comigo, vou ficar magoado com as pessoas? Mágoa e ressentimento só traz problema, só traz o efeito rebote de que no outro dia eu vou precisar de inclusive de mais prazer, né.
eu vou precisar de compensar essa tristeza com algum tipo de prazer, que aí entra o autocontrole. Aí eu vou deixar de ter, de novo, o autocontrole das coisas que eu deveria me afastar. E quando você faz isso, é aquilo que eu falei, sabedoria não é só conhecimento, sabedoria é saber viver. Você precisa do autoconhecimento, do que você aprendeu de útil nesse dia. A partir das 3 virtudes iniciais que você anota, né? Que as coisas que te faltaram naquele dia, que faltou coragem, faltou justiça e faltou temperança, mas também é saber, por exemplo, sabedoria é saber conduzir uma conversa com quem você gosta, saber lidar com dinheiro, saber vender as suas ideias, liderar, resolver conflito, né? Vamos pensar, o que resumiria tudo isso? É tomar boas decisões, né? É você fazer assim, né? O que eu aprendi com as decisões que eu tive no dia, né? Eu vendi as minhas ideias de forma correta, como eu poderia até melhorar isso? E é você anotar o que você aprendeu de útil naquele dia. Wagner, dentro disso Hum, que você está falando, da é. sabedoria principalmente, isso não está relacionado também a pessoa ela ter um coração ensinável, um coração humilde e uma boa habilidade de escuta? Isso, perfeito. Diogo, nós nos tornamos sábios e nós nos tornamos evoluídos à medida que nós convivemos com pessoas, inclusive, diferentes do nosso ciclo de trabalho e de profissão. Nós aprendemos com o outro, nós nos desenvolvemos no contato com o outro. Porque o ser humano é um ser humano gregário, né? O ser humano é um ser gregário, o ser humano é um ser humano gregário, o ser humano é um ser gregário, ele precisa do outro para se desenvolver, Uhum. né? E nessa convivência que eu cresço, né? E aí entra no espírito ensinável, né? E ontem na reunião, é engraçado você falar isso, né? Parece que você estava na reunião. Na reunião eu falei exatamente disso, né? Eu identifiquei no grupo de líderes, e falei o nome mesmo do grupo de líderes, pessoas que eu convivo. Eu Aham. falei, aqui tem duas pessoas que têm, eu não usei essa palavra, espírito ensinável, mas eu pensei nela, né? Porque essa palavra de espírito ensinável tem a ver muito com a religião, né? O cristianismo, né? A Bíblia fala do espírito ensinável, né? De que a pessoa que tem espírito ensinável, ela prospera, a pessoa que tem espírito ensinável, ela aprende, né? Ela cresce, ela se desenvolve, né? E ontem eu não falei de espírito ensinável, eu falei de pessoas que conseguiam ouvir o outro de maneira, ter uma escuta ativa, e que elas não tinham dificuldade nenhuma em mudar o jeito que estava pensando, ou mudar a rota, mudar a decisão, e eram pessoas que ocupavam cargos lá de diretoria na empresa, né? E uma outra era uma coordenadora. Eu falei, olha, são duas pessoas que eu olho e eu tenho um profundo respeito, né? Porque elas conseguem mudar a rota se for preciso, mudar de decisão se for preciso, porque elas têm espírito ensinável, né? E quando uma pessoa é assim, ô Diogo, quando você trabalha com uma pessoa assim, quando você se relaciona com uma pessoa assim, você passa a respeitá-la mais, porque você identifica nela a coragem, você identifica nela o autocontrole, e você identifica nela também a justiça. E é bom trabalhar com gente justa. Os seus liderados passam a te respeitar. E eu tenho um profundo respeito por essas duas pessoas, sabe? Mas de verdade, assim, é o prazer de estar e sentar com aquela pessoa. Eu sempre cresço, eu sempre aprendo. Elas falam, a gente aprende com o bar. Não, eu aprendo muito mais do que elas imaginam. Eu tenho certeza que eu aprendo mais, né? Com elas do que elas aprendem comigo, né? Então, assim, é muito bom você conviver com uma pessoa dessa. E o verdadeiro líder, as pessoas têm que ter esse sentimento de ter o prazer de estar com o líder. O líder não é aquele cara que coloca medo, é aquele cara que inspira, né? E não adianta nada você ser um gênio no negócio se você não sabe isso, né? Se você não sabe isso, se você não sabe inspirar. Se você não sabe amar mesmo, né? Você não consegue transmitir isso para a equipe, ou até dentro da tua casa, né? Você não consegue sustentar a tua própria casa, né? Você é um gênio no negócio, mas não sustenta a tua própria casa, sabedoria, né? Sabedoria é saber navegar em todas as áreas da nossa vida, né? Isso é sabedoria.
Por isso que Zenão fez essas 4 virtudes cardeais, né? E isso é que os estoicos chamavam de boa vida, a boa vida, né? Assim, para a gente fechar aqui essa coisa do filósofo, né? Se você fizer tudo isso, eu acredito muito, Diogo, que esse pequeno exercício, se você fizer ele todo dia, né? Antes, em vez de ficar lá subindo lá a telinha lá Os feed. dos feeds, né? Você vai diminuir o seu estresse, a sua ansiedade, você vai aumentar a sua autoconfiança, vai melhorar o seu relacionamento em casa com a sua equipe, e você vai se tornar uma pessoa equilibrada e, o mais importante, admirada. Tanto admirada pelo seu superior quanto pelos seus subordinados, né? Excelente. Então, assim, poucas pessoas chegam lá, a grande verdade é essa, né? Mas é possível chegar lá, né? É só a gente viver com um pouco mais de clareza, paz, propósito, ter o espírito ensinável, usar essa palavra que você falou, né? Uhum, uhum. Cara, eu achei muito interessante, desde do momento que você falou ali, voltando um pouco, antes de você entrar nas 4 virtudes cardeais, você falou sobre não ser reativo. Eu achei isso muito interessante porque o que eu percebo bastante, né, acontecer um fato, o líder de repente tem pessoas ali que é super parceiras dele, que ele gosta inclusive, só que por ele ter essa atitude reativa, que é aquela mente agitada, né, e putz, aconteceu uma coisa: "Pô, Wagner, que é isso? Pelo amor de..." Aquela pessoa que está recebendo isso, talvez o líder ele nem percebe, né, mas a pessoa que recebeu, cara, ela entra num nível de chateação absurda que o sentimento que ela tem é: "Eu não vejo a hora de arrumar um outro trabalho". E esse Isso aí. líder, muitas vezes, ele nem percebe que ele está perdendo os talentos por essa atitude reativa. Aí a Isso pergunta aí. é: como não ser tão reativo assim, principalmente esses líderes que têm essa característica muito evidente, Wagner? Olha, é a teoria dos 15 segundos, né? Eu não lembro quem foi o autor que falou sobre essa teoria dos 15 segundos. 15 segundos da tua vida pode mudar a tua vida como um todo, né? É aqueles primeiros 15 segundos antes de treinar os líderes, né? Os líderes precisam de treinamento, né? A grande verdade é essa, né? Sim. Às vezes, assim, eu estava conversando com uma diretora, né, de uma empresa, e eu estava falando a respeito da liderança, né? Eu dando feedback, né, da turma, né? Do pessoal que ela lidera, né? E eu identifiquei, eu falei, olha, eu, de verdade, se eu tivesse uma empresa, eu não teria dúvida de contratar essa pessoa para trabalhar comigo. Mas ela precisa ser treinada com relação a exatamente isso, ser reativo. É não pensar para falar. E, e você. Isso é treinável, aquilo que eu falei no início. A inteligência emocional é treinável, né? E uma das coisas que a gente pode fazer é aquilo que eu falei lá também no início, de respirar, né? É Uhum. 15 segundos, Diogo, que você para pensar antes de responder. Alguém te traz um problema, alguém te traz um erro, é você parar, refletir diante da pessoa, pensar 15 segundos e falar, como é que eu vou responder a isso? Se a gente faz esse exercício dos 15 segundos, e 15 segundos é um exagero, né? 15 segundos é muito tempo para você pensar. Porque a pessoa, aquilo que você falou, a pessoa nem ouviu o que aconteceu, ou não ouviu a solicitação do funcionário, ela já está respondendo, e responde de forma inadequada. Né? Se você fizer esse exercício dos 15 segundos, se você fizer esse exercício das 4 virtudes cardeais, você perceber o quanto você está sendo injusto, o quanto você está agindo com medo, o quanto cometeu esse erro e vai causar um problema lá na nossa entrega, né? Você está agindo com medo também, né? É, o quanto você está perdendo o controle. Se você fizer esse exercício de respirar, só respirar antes de responder, se você não conseguir responder no momento, não responda. Fala, vamos tentar pensar e refletir sobre o que nós vamos fazer juntos. Líder, ele não delega a tarefa. O líder, ele conduz a equipe para o resultado. Ele que conduz a equipe para o resultado. Essa é a função do líder.
ele tem que ter estratégia, né? É dele fazer essa coisa que eu falei também, do check-in emocional. O que eu estou sentindo agora? Né? Os 15 segundos é suficiente para pensar o que eu estou sentindo, o que eu estou sentindo agora, e como eu vou reagir a isso que está acontecendo agora aqui na minha frente. A pessoa, o problema, o erro, né? É tempo suficiente. Se a gente fizer esse exercício, qualquer um que fizer vai entender o que eu estou falando. Dá para responder de forma adequada, usar as melhores palavras, né? Aquele exemplo que eu falei, né? Que eu falei lá no início, né? O exemplo que eu dei do você é desorganizado. Não, você não é desorganizado. Eu percebi que você. Não vou falar isso, eu vou falar. Percebi que você entregou a tarefa atrasado, entregou o relatório atrasado. Como é que eu posso te ajudar para melhorar esse processo? Né? Se você pensar num feedback com empatia, você vai escolher palavras como o exemplo que eu dei. Né? E toda liderança precisa de ajuda. A grande verdade, ela precisa de supervisão. Né? Ela precisa de terapia. Pessoas precisam tratar dos seus problemas, das suas dores, para não sangrar nos liderados. Porque às vezes eu sou machucado e eu sangro no outro, né? Eu desconto no outro, né? E às vezes não é nem intencional. É que pessoas machucadas machucam. A grande verdade é essa. Sensacional. Pessoas machucadas machucam. Cara, isso é muito real. Isso é muito real. Ô, Wagner, me diz uma coisa, cara. A gente entrando um pouquinho aqui sobre as questões de paciência. Outro desafio que eu vejo muito. Eu acho que esse exercício dos 15 segundos talvez já resuma boa parte sobre a inteligência emocional para líderes, né? Você resolve, É o assim, comprimido. os problemas são a gente que cria, nós que criamos os nossos problemas, né? E a língua é pequenininha, é um órgão pequeno no corpo, mas ela pode incendiar, Imagino. causar o caos, né? É o que a maioria dos problemas que a gente cria é pelo que a gente fala. Então, assim, é pensar antes de falar. O que a gente percebe no dia a dia, Wagner? Principalmente CEOs, né, donos de startups, de negócios, e também o líder operacional que está ali no dia a dia vivendo com o time, ele tem uma grande pressão ali pelo resultado. Então, ele é constantemente cobrado pelas metas, pelas entregas, e muitas vezes esse líder ele falta um pouco de paciência com o time. Eu sempre comento aqui com o pessoal, o Wagner, que o líder ele também é um desenvolvedor de pessoas, né? Então, constantemente ele está desenvolvendo a questão emocional do time, está desenvolvendo a habilidade técnica do time, o comportamento do time. Mas se ele não tiver isso, como que ele desenvolve? Né? E se faltar paciência nele, como que ele desenvolve? Então eu percebo que muitos líderes colocam alguma coisa para o time desenvolver, daqui a pouco ele está indo lá e falando essas palavras duras que você comentou, que ele tem que ter cuidado e tal. E às vezes ele vai fazer uma reflexão com ele, putz, cara, me falta paciência. Eu não aguento ver aquilo e não colocar minha mão e não... 15 segundos também resolve isso, Wagner? Resolve. Os 15 segundos resolve. Os 15 segundos, os exercícios todos os dias das 4 virtudes. Se eu estou indo lá pôr a mão, se eu estou indo lá agir, é porque eu não confio na minha equipe. E que precisa ser desenvolvida. E o que eu vejo em muitas empresas também, que a gente vai dar uma ajuda, é que as empresas não investem em treinamento. As empresas não investem em cursos para os funcionários, né? Não investem em treinamento. E a gente, às vezes, ouve os absurdos. Eu vou treinar e depois o cara vai embora, né? Mas pior do que você perder um funcionário é você ter um incompetente trabalhando na tua equipe por falta de treinamento. E, às vezes, vou além ainda, né? A equipe é um pouco do reflexo do líder, né? Um pouco do reflexo do líder. O líder tem que estimular, né? O líder, se ele é um bom líder, ele estimula a equipe. Aí a equipe, assim, eu tenho uma liderança que é justa, eu tenho uma liderança que tem coragem, eu tenho uma liderança que tem autocontrole. A gente aprende no contato com o outro. É aquilo que a gente falou, do gregário, ser humano gregário, né? É um ser gregário.
É na convivência que a gente aprende as coisas, né? É aquela velha história, né? O cara grita comigo aqui, eu grito com meu filho chuta o cachorro, né? É mais ou menos isso, né? A gente sempre vai passando o, o que a gente recebe, né? Gente machucada, volta a repetir, machuca as pessoas, né? Então, assim, é isso. É pensar antes de agir, pensar antes de falar, ter a escuta ativa, né? Fazer esse check-in emocional. O que que eu estou sentindo agora? Eu estou sentindo medo dessa equipe não entregar, né? Se eu estou sentindo medo dessa equipe não entregar, é responsabilidade minha também, porque eu não treinei de forma adequada essa equipe. Será que eu estabeleci de forma adequada? Cada um sabe o que tem que fazer nessa tarefa, nesse projeto, né? E se não está sabendo, é uma responsabilidade do líder. Hein? O pessoal está sabendo o prazo, né? O pessoal está sabendo o que eu estou esperando de resultado. É dividir também com a equipe, né? Exato. Então, assim, está faltando liderança, na verdade, né? O líder está precisando de um líder. Exato, exato. E o que a gente percebe muitas vezes também é que, assim, às vezes o líder ele observa bastante as deficiências do time, né? Aí ele vai falar que o time dele não tem paciência, que algumas pessoas são difíceis, que outras pessoas têm um comportamento A, B ou C. Só que é o ponto central aqui que você trouxe pra gente, foi de um aprendizado hoje absurdo aqui pra gente, o Wagner, será que esse líder tá olhando pra ele também? O que a gente está falando aqui é para o líder, né? A grande verdade, tudo que a gente falou hoje é para o líder. E o líder pode, a partir do momento que ele reproduz isso, né? Eu reproduzo alguma coisa, isso vai contagiar a minha equipe, né? Se há mudança na liderança, né? A mudança nunca acontece, né? Essa coisa, né, de que a mudança vem de baixo. Eu não acredito nisso, né? Não tem como mudar uma maneira como um setor funciona se não partir da liderança, né? Como um projeto vai ser conduzido, como eu vou entregar alguma coisa se não for a partir da liderança, né? A liderança é espelho, né? Exato. É espelho. A liderança é nosso espelho. E é aquilo que eu falei na palestra também, que você participou, né? A gente projeta, né? E um bom líder vai identificar, ele vai saber até lidar com essa coisa da projeção, né? Se um funcionário tem medo de ter contato com ele, tem receio, ele vai trabalhar isso no funcionário. Ele vai identificar. Ele vai identificar com facilidade e vai trabalhar, né? E é uma coisa que a gente tem feito nas empresas, né? Já peguei pessoas assim, eu tenho medo de falar com o meu líder, né? Eu tenho medo de pedir um feedback. E é uma coisa que a gente sempre está fazendo. Vá lá e eu estimulo que você procure um feedback. E essa coisa da cultura do feedback precisa existir, né? O líder precisa saber trabalhar essa cultura do feedback. E sempre aquilo que eu falei: feedback é escuta com empatia. É escuta ativa, feedback. Dentro do feedback tem que ter o que eu estou sentindo agora, saber nomear a minha emoção, como eu vou regulá-la, né? Respirando os 15 segundos lá, é eu praticar essa escuta, de ouvir, de estar íntegro ali naquele momento, ouvindo e falando de maneira íntegra, não pensando em outra coisa, né? Buscar o meu autoconhecimento, leitura, supervisão, terapia, fazer reunião com grupos de liderança, fortalecer a sua consciência emocional, né? É fazer esse trabalho. E a dica das 4 virtudes de dizer não é incrível para a gente fazer isso. Da gente identificar coragem, a justiça, o que faltou de coragem, o que faltou de justiça em mim como líder, o que faltou de coragem em mim como líder, né? A coragem, às vezes, de não confiar na minha equipe, né? Se eu não confio na minha equipe, quem contratou essa equipe, né? Quem é responsável pela Exa contratação e a manutenção dessa equipe, né? sempre vai estar relacionado a ele mesmo, Vai, né, não tem por onde fugir, né. vai, né? Vai estar relacionado a ele, né?
E se o líder não tem autocontrole, a equipe também não vai ter, né? O cara tomou um esporro, né? É que nem o bullying, né, Diogo? O liderado tomou um esporro. Eu sou um diretor, eu dou um esporro no meu coordenador lá. Meu coordenador vai descontar no próximo que ele encontrar, né? Pô, acabei de tomar um lá e agora você está fazendo isso aqui. Vai reproduzir, né? Exato. Mas, cara, se o diretor lá, o CEO chega e fala, percebi que o relatório atrasou, percebi que uma tarefa está atrasada, como é que a gente pode ajudar a melhorar esse processo aí? Boa. O diretor vai chegar embaixo e vai falar a mesma coisa, o coordenador vai falar a mesma coisa, que vai chegar no supervisor, que vai chegar no cara lá no final e ele vai falar do mesmo jeito. O que a gente precisa fazer para melhorar esse processo, né? Mas se eu tomo um esporro lá em cima, o esporro vai descendo, né? Vai Vai descendo. chegar na operação, não tem jeito. Vai chegar e vai atrasar a operação. É aquilo que você falou, o cara vai ter vontade de não voltar no outro dia. E o grande número que a gente tem de absenteísmo, né, das empresas, é por quê? O cara não está querendo voltar para aquele ambiente lá que ele Exato. vai sofrer. Né? Quando a gente vê uma alta rotatividade de pessoas dentro de uma empresa, Isso. ali já diz muito sobre a cultura dela, né? É. Eu falo até que o excesso de reunião também, né? Empresa que tem mais reunião do que a hora de trabalho, né? Exato. E até o excesso de reunião mostra um pouco Exato. da cultura da empresa também. Falta um pouco de rotina de gestão, muitas vezes, né? A É. gente percebe, né? E aquela constância. Wagner, em respeito ao seu tempo, não sei como é que está aí em relação ao seu tempo, cara. Eu combinei com você 1 hora, eu tô preocupado com o seu horário aí. Mas, cara, para nós aqui foi um bate-papo excelente. Eu não sei se ficou mais algum ponto que você gostaria de tocar aí que a gente não teve a oportunidade de tocar. Queria escutar um pouquinho aí de você, Wagner. Não, eu acho que está tranquilo, Diogo. Eu acho que realmente, eu acho que a gente passou uma mensagem aí, né? Show. Pelo menos eu acredito que eu tenha conseguido Cara, sensacional, comunicar algo excelente. Muito obrigado pela. algo que vá ajudar as pessoas que vão nos ouvir aí, né? Eu acho que é pensar na liderança com inteligência emocional. Inteligência emocional é uma escolha diária que você faz, né? E é sair do automático, né? É respirar Boa. antes de responder, porque aí você sai do automático. É Essa, ser para mim, exemplo, né? foi a chave, hein? Sair É, do é, automático. é ser automático. É ser exemplo. É entender que antes de liderar pessoas, você precisa liderar a si mesmo, Boa. né? Antes de eu liderar alguém, eu preciso ter autocontrole, né? Eu preciso ter essa coisa de eu estou no controle de mim mesmo, né? Temperança, Porque se né? eu não me controlo, eu não consigo liderar, Esquece. né? E é o convite que a gente faz, né, Diogo, para as empresas prestarem atenção nisso, porque isso tem causado muito problema aí. O burnout, o sofrimento que tá sendo gerado, né? Eu já atendi pessoas assim, em cargos assim, altíssimos dentro de banco, dentro de indústrias. O cara com 34, 35 anos, o cargo de diretor, o cara entrar chorando num consultório, né? Da maneira como ele foi tratado naquele dia ou no dia anterior, né? O cara desenvolveu burnout, está desesperado, quer pedir a conta, né? Então a gente convida ao pessoal que trabalha aí como líder, né, a observar na sua rotina de liderança quais são as emoções que estão guiando as decisões, né, as minhas decisões, quais são as emoções que estão guiando as minhas decisões, né? E se elas estão me aproximando ou me afastando da minha equipe, né? Da equipe que eu quero construir, né? Essa equipe que eu quero, né? Exato, É exato. é essa equipe que eu quero. Então a gente precisa fazer essa reflexão, né? E o convite também, né? Pessoal aí, né? Não sei se eu já posso fazer esse convite, né? Opa, fica à vontade aí, Wagner. Como é que o pessoal Convite aí faz para o para. pessoal, né? Que se esse podcast fez sentido para você, né? Compartilha com outros líderes, né? Boa. A gente precisa espalhar essa ideia, né? Liderança não é controle, não. Liderança é conexão, né? Conexão total. Já diria John Maxwell, né? Liderança é influência,
e nada mais, nada menos. Ele afirma isso. Agora, como que eu conquisto a influência se eu não tiver a capacidade de me relacionar, né, Wagner? É isso aí. Cara, show de bola. Show de bola. Wagner, eu Tudo, sou... e tudo é relacionamento, né? É conexão. Exato. Se eu quero entregar o racional, que é a gestão, os números, eu vou precisar me relacionar com as pessoas para isso, né? É isso aí. Se eu quebrar isso, como é que eu chego lá? Wagner, extremamente grato, cara, pelo conhecimento que você compartilhou aqui com a gente hoje, de uma sabedoria tremenda, principalmente, cara, em relação às 4 virtudes cardeais, os 15 segundos. Tenho certeza que vai edificar a vida de muitos líderes aqui que estão escutando. Pode ter certeza que você é um canal de luz hoje para abençoar ambientes, assim como você já tem feito, né? Abençoar ambientes, levar aí a paz, a tranquilidade e reduzir o estresse do mundo corporativo que tem esgotado aí as pessoas de uma forma absurda, né? Se você pudesse deixar aí uma última mensagem, imagina que você vai deixar uma mensagem no outdoor, é a última mensagem que o Wagner vai deixar aí para o mundo. Qual seria essa mensagem, se você pudesse deixar uma única mensagem aí no seu processo aqui, Wagner? Eu acho que eu vou repetir uma frase. Liderança com inteligência emocional é uma escolha diária. A gente tem que fazer todos os dias essa escolha, né? Se observar. Se você se controla, você consegue obter resultados na tua equipe, né? E a gente tem que perceber se a gente está aproximando ou se a gente está afastando as pessoas. A gente não veio nesse mundo para machucar ninguém, não. A gente veio para, de alguma forma, evoluir e ajudar na evolução do outro. A gente não veio para machucar, a gente veio para fazer os outros crescerem. Pessoas que convivem conosco, elas têm que, no final do dia, se sentir em paz e sentir que aprender alguma coisa com a gente no final do dia. Sensacional. Nós viemos para curar, não para machucar ninguém. Sensacional. Nós viemos para curar, não para machucar ninguém. Muito bom. É isso aí. Wagner, se a galera quiser te encontrar, o pessoal de repente quiser ter aí um contato mais próximo contigo, bater um papo, como que o pessoal te encontra, Wagner? Me encontra no Instagram lá. É Wagner Coutinho _PSI. Uma imagenzinha minha lá de braço cruzado com uma camisa azul lá, sou eu lá, é só clicar lá, solicitar amizade lá. E ali a gente dá para fazer contato lá. Tem um link lá que você clica lá e você vai conseguir falar comigo, tá bom? Excelente, Wagner. Meu amigo, mais uma vez, muito obrigado. Deus continue abençoando bastante sua jornada. Continue sendo luz nos ambientes. A sua missão é bonita. Parabéns, tem acompanhado e tem sido super bacana aí. Gratidão, viu, Wagner? Eu que agradeço o convite e a gente está à disposição para no futuro, se precisar, a gente bater mais papo aí sobre qualquer tipo de assunto aí relacionado à psicologia aí, à educação. A gente está junto aí com você, Diogo. Sempre E eu sei muito que você bem-vindo. também faz um excelente trabalho aí nessa área aí. E você é um ser de luz também pra gente aí. A Amém. gente aprende muito aí no contato um com o outro aí. Um abraço. Valeu, Wagner. Um abraço, cara. Para você que tem uma empresa ou uma startup, para você que tem uma equipe de forma geral, escute essa frase que um dia Henry Ford comentou. Pior do que treinar um funcionário e ver ele sair, é não treinar o funcionário e ver ele ficar. A importância de desenvolver o time é algo fundamental, líder. Então, se você tem uma startup, uma empresa, ou tem uma equipe de forma geral, e quer falar um pouquinho sobre cultura organizacional, desenvolvimento de times, clica aqui nesse link que está na descrição, me chama no WhatsApp para a gente marcar um dia e horário para nos falarmos. É sem compromisso, de forma gratuita. Eu quero entender com você qual é o seu desafio e, de repente, como que eu posso te ajudar com um insight, uma orientação. De repente pode ser o ponto que você precisa para dar o próximo passo aí com a sua equipe.
Espero você no próximo episódio, líder. Até lá. Tchau, tchau.